Fundos imobiliários são excelentes ativos para quem busca uma renda passiva. Eles combinam a proteção dos imóveis contra a inflação e também rendimentos recorrentes todos os meses. Mas como qualquer classe de ativo, existem os fundos imobiliários ruins e os bons fundos imobiliários. E é muito importante a gente saber fazer uma boa curadoria. E assim como nos investimentos em ações, existem alguns pontos que a gente deve analisar para entender se um fundo imobiliário é bom ou não é. No vídeo de hoje eu vou falar 3 pontos que são indispensáveis na análise de um fundo imobiliário para a gente entender se faz sentido aportar nele ou não. Bora lá para o vídeo de hoje. O primeiro ponto e um dos mais importantes é entender qual que é o tipo do fundo, em qual segmento que ele está exposto. Afinal, os fundos imobiliários são um mercado em crescimento e em constante expansão. Aqui no Brasil a gente não tem tantos segmentos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um mercado mais maduro, a gente tem segmentos como de data centers e telecom. Já aqui no Brasil, os principais segmentos de fundos imobiliários são concentrados em logística, híbridos, lajes corporativas, papel, que são os de recebíveis, shoppings e também alguns outros de outros segmentos, mas aí bem menores, como os fiagros. E cada tipo de fundo possui os seus riscos específicos. Então, os fundos de galpão vão ter riscos inerentes ao segmento, já os fundos de lajes corporativas vão ter riscos inerentes ao segmento de escritórios. E qualquer tipo de imóvel pode virar um fundo imobiliário. Então, a gente tem exemplos recentes de negociações para transformar estádios de futebol em fundos imobiliários. E é muito importante a gente ficar atento aos fundos híbridos, que são uma das classes mais defensivas que a gente tem na B3, mas a gente tem que entender a quais segmentos que ele está exposto ali e quais riscos ele traz consigo. Depois, mas não menos importante, é a gente entender qual que é a classificação principal do fundo. Então são 3 principais: fundo de tijolo, de papel e fundo de fundo. Vamos começar pelo de tijolo. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos na sua carteira. Então é um fundo de shopping que tem lá as suas participações nos shoppings, um fundo de lajes corporativas que tem as suas participações em escritórios. Então o fundo de tijolo realmente se refere a imóveis físicos. Já os fundos de fundo, eles investem em outras cotas de fundos imobiliários. Então o objetivo deles é comprar cotas de fundos imobiliários, gerar ali rendimentos recorrentes e também, em alguns fundos, ganho de capital, ou seja, lucro na venda desses fundos imobiliários. E por fim, a classe do papel, dos recebíveis, que é uma das que vocês mais gostam porque ela paga dividendos relativamente mais altos. E investem principalmente em CRIs, que são títulos de dívida imobiliária. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com os fundos imobiliários de papel. Muitas vezes eles são confundidos com uma renda fixa turbinada, mas eles também geralmente têm um risco maior em relação aos fundos de tijolo. Eles não possuem uma garantia como um CDB, por exemplo, e apresentam risco de crédito privado. Por isso é muito importante, quando a gente vai investir num fundo imobiliário de papel, analisar quem são os principais devedores do fundo. Afinal, se forem empresas com histórico não tão bom, que estejam passando por dificuldades, pode ser que o fundo receba aí alguns calotes, como já aconteceu recentemente no mercado. E aqui um ponto que muitas vezes passa despercebido entre os investidores, que é a transparência nos relatórios gerenciais. Então, o principal meio de comunicação ali do fundo com os seus cotistas é o relatório gerencial, que sai todos os meses. E é muito importante que ele tenha todas as informações necessárias para o investidor tomar a melhor decisão de investimento. Afinal, quanto mais informativo e transparente, melhor. Então a gente tem alguns elementos essenciais que devem constar no relatório gerencial. Claro, não só esses, mas esse aqui são um dos principais, como por exemplo a DRE, que é a demonstração de resultados para entender como estão as finanças do fundo, a taxa de vacância também para fundos de tijolo é muito importante, o nível de alavancagem, para a gente entender o quanto que o fundo tem de dívida em relação ao seu patrimônio líquido e a visão do gestor sobre a situação atual do fundo. Então, em todo o relatório gerencial, bem lá no começo, geralmente a gente tem essa visão do gestor e ali ele explica o que aconteceu no cenário macro, o que aconteceu no cenário micro do fundo e dá a sua opinião sobre o que está acontecendo de fato com o fundo imobiliário que ele cuida. E querendo ou não, a falta de transparência no relatório pode indicar problemas da gestão. E aqui a gente tem que entender, o gestor no fim do dia é um prestador de serviço, a gente está contratando ele para de fato gerir ali os nossos investimentos no fundo, então a gente tem que confiar na gestão e ela tem que ser transparente para ser uma relação
de ganho mútuo. Investir em fundos imobiliários exige uma análise criteriosa, embora sejam ativos que representem menor volatilidade do que as ações, por exemplo, é muito importante a gente fazer uma boa curadoria, senão a gente pode estar colocando o nosso dinheiro em risco, em jogo e o nosso futuro também. E se você gostou desse vídeo, já comenta qual foi o principal ponto que mais te surpreendeu e se vocês gostarem bastante, eu posso trazer mais pontos para formar aí o checklist ideal para investir em fundos imobiliários. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, bate no sininho e até a próxima.